Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre o São Paulo com boa notícia. O Tricolor venceu na justiça uma ação milionária movida por um ex-olheiro do clube. O Orlando Gonçalves cobrava 5 milhões e 600 mil reais do São Paulo pela transferência de Gabriel Sara do Norwich para o Galatasaray. Eu vou te explicar essa história. O Orlando Gonçalves foi o responsável por descobrir o Gabriel Sara. E quando ele leva o Sara para o São Paulo, ficou colocado no contrato, constou no contrato, que ele teria direito a 5% da próxima venda. E isso aconteceu. São Paulo gastou cerca de 4 milhões e 600 mil reais quando o Sara foi vendido pelo Tricolor para o Norwich da Inglaterra. Pois bem, o Orlando Gonçalves foi à justiça requerendo que o São Paulo pagasse mais 5% da transferência do Sara do Norwich para o Galatasaray, onde ele joga atualmente. O negócio foi fechado em 113 milhões de reais, ou seja, a pedida era de 5 milhões e 600 mil reais. Mas a juíza que cuidou do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido e entendeu que a ação beira a má-fé, até porque o acordo entre o São Paulo e o Orlando Gonçalves valia apenas para a primeira negociação, quando o São Paulo ainda era dono dos direitos econômicos do atleta. Quando o São Paulo vende o jogador por Norwich, São Paulo deixa de ter os direitos econômicos do jogador. Qualquer cobrança a partir dali para a juíza que cuidou do caso era um enorme absurdo. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o Tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação. Antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo. Ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas e o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica 1,5 milhão de euros. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha e a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do Tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça. O Tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Saideira sobre o São Paulo, o Tricolor demitiu nos últimos dias 7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá. Descobri quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita.
Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O Tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo? Pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno. Atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro, inclusive as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dinenno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. O tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. 700 mil reais por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.